Olá, seja muito bem-vinda a este vídeo, a este conteúdo, a este momento, deste encontro de hoje, diante daquilo que nós, enquanto mães, aqui neste canal, neste lugar, nós trazemos para que nós possamos refletir e, a partir daí, então, reorganizarmos ou organizarmos atitudes novas, pensamentos novos, conceitos novos, porque o nosso único objetivo é que de fato haja uma conexão poderosa entre a nossa maternidade e a educação dos nossos filhos. O assunto de hoje será sobre mães protetoras, aquelas que olham para os filhos e entendem que o processo de educação e o processo de conexão ultrapassa os limites, por exemplo, de uma palavra, ou de um cuidado, ou de uma ação, de uma orientação, ou quem sabe até de uma supervisão. E a partir daí, elas entendem que tudo isso precisa ser numa velocidade e numa intensidade protetora. A palavra proteger, ela já traz consigo a possibilidade, o entendimento de que se eu preciso proteger, é porque aquilo que precisa de proteção está desprotegido, está faltando algo. Então eu preciso dar algo, proteger, cercar de proteção, porque precisa, está necessitado, tem algo ou situações ou está numa condição de desproteção, né? Tem algo que está ali faltando em excesso, tem algo que falta muito, ou seja, até mais do que isso. Quando a gente olha para mães protetoras, nós entendemos que existe uma intenção de proteção, muitas vezes por acreditar. Eu digo acreditar, elas acreditam inconscientemente e muitas até conscientemente que os seus filhos não conseguem se proteger, que os seus filhos não conseguem resolver as suas questões. E por isso, então, elas precisam e devem estar o tempo todo ali, a ponto de, por exemplo, o filho já grande e a mãe entrega tudo pronto, resolvido nas mãos, leva o alimento na mão, a roupa na mão, a cama fica sempre à disposição, os utensílios à disposição, a casa à disposição, a vida à disposição, porque esta disposição, na visão e também na necessidade daquilo que está dentro da mãe, é preciso, porque faz parte do pacote da proteção. O que eu quero dizer para você, enquanto mãe, dentro deste raciocínio, dentro destas atitudes, primeiramente está tudo bem. Eu não estou te condenando e não estou aqui para fazer julgamentos de forma alguma. Eu estou aqui para olharmos para tudo isso e entendermos todos os excessos ou todas as faltas e a partir daí encontrarmos um equilíbrio para que nós possamos ter harmonia dentro deste processo. Veja bem, enquanto mães, nós sabemos que até uma determinada fase de crescimento do nosso filho, nós precisamos sim providenciar todas as coisas. Precisamos providenciar alimentos ou alimentação, precisamos providenciar todos os cuidados de higiene, precisamos providenciar toda a segurança para que eles não corram, inclusive, riscos físicos de se machucarem.
Depois, a partir de uma certa idade, nós sabemos que precisaremos providenciar instruções, orientações, informações, para que eles possam, a partir delas, construírem as suas próprias ideias, opiniões, limites, interações, conhecimento, aprendizagens. Depois, em outras fases, nós então nos sentaremos junto dos nossos filhos e trocaremos muitas informações e trocaremos muitas aprendizagens, muitas opiniões, muitos conceitos. Veja, do nascimento por toda a vida, nós, pessoas, seres humanos, mães, passamos por várias fases, inclusive em nossa maternidade. Passamos em várias fases dentro da maternidade. Estas fases, elas vão evoluindo, elas vão crescendo. E eu não vou, por exemplo, da mesma forma, dentro da minha maternidade, como eu cuido de um bebê, eu não serei esta mãe com todos os cuidados, com toda a forma de ser, desta forma, com um filho, por exemplo, de 5 anos de idade, ou com um filho de 10 anos de idade, ou com um filho de 15 anos de idade. Para cada fase existe uma postura de mãe. Para todas elas, todas as fases, desde que você fica grávida até não tem final, não tem fim, né? É infinito. A nossa maternidade tem fim? Não tem. A única coisa que do começo até o infinito desta maternidade não muda, nunca mudará, é a nossa conexão. Primeiramente conosco, com esta maternidade, com isto que nós somos, com o que nós fazemos, com o que nós representamos e com aquilo que nós transformamos a partir daquilo que nós executamos na vida dos nossos filhos. Quando a gente olha para essas mães protetoras, nós vamos entender que exatamente neste pilar de conexão, de estar conectada à sua maternidade, neste pilar, muitas vezes há uma confusão, ou não há o entendimento, ou há, às vezes, uma culpa muito grande por parte desta mãe, que talvez por razões que não nos cabe aqui falar, que não me cabe aqui falar, porque são inúmeras, e aí eu ficaria aqui num vídeo talvez de horas, mas muitas vezes a mãe, ela tem, por determinadas circunstâncias, ou pelo fato, por exemplo, de como essa gravidez chegou na vida dela, ou então das dificuldades que ela possa ter enfrentado durante a gravidez, né? Ou então por uma rejeição do pai ou da família, de ambas as famílias, ou por alguma situação de saúde desta mãe, ou mesmo da criança, por alguma razão, né? Ou então, por exemplo, uma criança que nasceu teve de ser tirada às pressas por uma questão de sobrevivência, e aí, a partir daí, passou por momentos difíceis, né, para conseguir de fato primeiro sobreviver, para depois começar a viver. Muitas destas questões acabam não ficando resolvidas para as mães, interferem diretamente nesta conexão. E esta conexão, por exemplo, quando ela está alicerçada numa culpa, como é que você resolve, digamos assim, alivia uma culpa referente
a um erro ou referente a uma situação indesejada, dando, sobrepondo, sobreagindo para que esta culpa, entre aspas, entre parênteses, talvez até uma dívida que eu quero dizer que muitas vezes nem real é uma dívida sua, inconsciente, que está aí, né? Esta dívida para a mãe, que dentro deste processo, dentro desta conexão, entende que para ser paga, esta dívida para ser quitada, ela precisa de proteger, cuidar o tempo todo, dar tudo, não dar limites, não dar regras, ou então ela até orienta, ela até diz, olha, se você não guardar seus brinquedos, você não vai assistir televisão, por exemplo. Estipula ali um comando. Mas a partir dali, ele não guarda os brinquedos, sai para algum lugar e fica ali os brinquedos. Dali a pouco, ele vai, liga a televisão, ela vai, não desliga, guarda os brinquedos e o assunto fica meio que encerrado. Por quê? Ela fez isso por mal? Claro que não. Provavelmente ela fez isso como proteção. Tadinho, tá lá assistindo televisão, deixa ele quietinho, ele gosta tanto deste desenho, gosta tanto deste filme. Não me custa nada guardar estes brinquedos. E a criança, então, aprendeu o que com isso? No dia seguinte ou na cena seguinte, olha, se você não for tomar banho agora, você não vai brincar com seus amigos. E a cena se repete novamente. Ou seja, isso é uma forma de também de não dar limites, não construir regras, mas é uma forma de proteção, porque aquela que se cala por alguma razão. Muitas destas razões estão ligadas à proteção. Eu preciso zelar na proteção de não cobrar, de não causar situações de estresse, porque preciso. E muitas vezes 90%, né? Quando eu falo muitas vezes, vamos dizer assim, em números, eu diria para você que acima inclusive de 90% das vezes essa mãe faz isso inconscientemente, sem ela mesma perceber. E o que acontece, né? Uma criança que tem uma mãe super protetora ou uma mãe protetora, ela educa seu filho e este filho será um ser humano, será uma criança, um adolescente, um adulto sem limites, provavelmente. A falta de comando, a falta de limite, a proteção na medida certa, é lógico, ela é necessária. Tudo que é demais, sobra. Então, se esta proteção excede, se ela atravessa o limite dela, ela provavelmente entrará dentro de atitudes e de possibilidades desta criança, deste adolescente, que poderiam serem desenvolvidas e não serão, porque a mãe está ali, como um cão de guarda, vendo, providenciando, protegendo, em todas as questões. Então, é aquela história, né? A criança, quando ela cai, e aí eu quero dizer para você que nesse sentido, durante muito tempo, eu fui essa mãe. Durante talvez um tempo das minhas filhas, né, pequenas, eu tenho 3 filhas e hoje elas já são adultas e eu inclusive tenho um neto já, o Bento. Mas durante um tempo da vida das minhas filhas, durante a época em que, por exemplo, a Carolina tinha 3, 4 anos, a Isabela e a Fernanda são gêmeas e a diferença é muito pequena. E elas todas eram praticamente a mesma idade, então estavam ali na primeira ou na segunda infância. Quantas vezes que, por exemplo, elas estavam brincando e caíam,
ou esbarravam em algum lugar e se machucavam. Não é nem se machucavam, mas caíam, tropeçavam, batiam o braço, batiam a cabeça, e eu ia lá e falava assim: chão bobo, por que você fez isso com a minha filha? Ai, seu chão bobo. Quem já fez isso? Quem de vocês que está aqui me ouvindo fez igual a mim? Todas as vezes, hoje, olhando, entendendo, estudando, buscando, né, todo o conhecimento dentro desta área, entendo que naquele momento, claro que todas as vezes que eu bati no chão, ou bati na peça, ou peguei o sapato, a bicicleta quando caiu e disse: bicicleta boba, derrubou minha filha. Naquele momento eu estava informando a minha filha, mandando uma ordem, um comando, uma proteção de que todo problema, toda situação, toda dificuldade que ela tivesse que passar para ultrapassar, tão necessária quanto os acertos, seriam bobos, chatos, seriam ameaças inúteis na vida delas, o que de fato não é. Quantas vezes, para aprendermos algo, nós realmente ralamos o joelho, ralamos a mão, batemos o braço, batemos a cabeça, porque é importante para nós, é importante para qualquer ser humano os erros, errarmos. Não estou dizendo para você errar, mas eu estou dizendo que se por um acaso houver um erro, e provavelmente haverá, tá tudo certo, tá tudo bem. Não dá para abraçar tudo isso e dizer: chão bobo, peça boba, o que foi fazer na minha filha? Não, porque quando você olha hoje para as tuas dificuldades, quando a tua filha, por exemplo, ou seu filho, quando ele está ali fazendo uma birra, por exemplo, fazendo birra por uma razão, você tem ali de fato um problema para resolver. Ou quando você tem um adolescente que está ali com as amizades, talvez que você não aprova, ou talvez seu filho indo para o caminho da droga, do álcool, etc. Enfim, N razões. Você não vai pegar, por exemplo, os amigos do seu filho e falar: amigos bobos. Não, porque na verdade tudo isso faz parte tanto do aprendizado deles quanto do teu aprendizado, da tua avaliação, da tua conexão, que a partir daí da tua intervenção, das tuas intervenções. Ou seja, quando nós assumimos de fato este lugar de uma mãe que não precisa proteger, porque ela não tem um filho sem possibilidades de se cuidar, de se proteger, de aprender, de enfrentar, ela compreende que a conexão de maternidade dela vai além. Ela não precisa dizer para o filho, chão bobo, mas ela pode dizer para o filho: meu filho, da próxima vez, vamos olhar, quando você for passar aqui, sempre preste atenção, porque pode ser que tenham algo e te machuque. Mas se machucar, fique tranquilo, eu sempre estarei aqui para te ajudar. Eu estarei aqui para cuidar de você, para te ajudar, para te ajudar. Eu estarei aqui para providenciar, porque terá a parte dele e terá a sua parte. Quando nós vamos entendendo que neste relacionamento entre mães e filhos são de fato duas partes, nós vamos entendendo que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso de fato saber quem eu sou, qual a minha função, o que eu tenho de fazer, para onde é que, enquanto mãe, eu quero que o meu filho vá e eu irei junto. Eu preciso ter claro os valores, eu preciso ter claro o objetivo ou os objetivos, e a partir daí, sempre considerar
que assim como você, ele ou ela é um ser humano. E é um ser humano assim de capacidades, como você. Capacidades para enfrentar as suas próprias dificuldades. E a sua proteção, a sua superproteção apenas servirá para que estas capacidades fiquem escondidas. Estas capacidades, ou elas ficarão escondidas, ou então elas se transformarão em outras coisas que não sejam as capacidades de um valor positivo. Muitas vezes elas se transformarão em capacidades de valores negativos, que é, por exemplo, a birra, o fato, por exemplo, eu falo, e meu filho nunca me escuta. Ele não escuta aquilo que eu falo. Primeiro, né? Então, aquilo que você fala, você faz. Porque nós somos o exemplo, o maior exemplo que os nossos filhos podem ter nesta vida. Ana, mas espera aí. Desta forma, então, você está querendo dizer que os nossos filhos, eles não precisam de proteção? Não, não estou querendo dizer isso. Seu filho precisa de uma mãe que tenha conexão com a sua maternidade e saiba exatamente aproveitar, conectar todas as oportunidades desta mãe, desta mulher, desta maternidade, de novo falando, para que o seu filho se desenvolva com todas as capacidades que ele tem, humanamente falando, naquilo que ele desejar. Exatamente isso. Você só conseguirá estimular isso na medida em que você vai engrossando, ampliando, esticando, dando profundidade às suas capacidades. Não é colocando um prato, por exemplo, de legume para ele comer, ou então oferecendo um alimento que para ele será a primeira vez que ele estará comendo uma batata doce, por exemplo. Não será oferecendo uma batata doce para o teu filho e ele dizendo não quero, não gosto, e você simplesmente tira essa batata doce e pronto. Não ensina que não é ensinar os benefícios somente da batata doce, ou talvez não é nem ensinar os benefícios da batata doce. Ensinar estes benefícios será uma consequência da forma como você o conduzirá para que ele construa argumentação, para que ele possa ser de fato um ser humano com uma dessas, lembra do pacote de capacidades? Então, dentro destas capacidades, vamos pegar a capacidade de argumentar. Vou dar um exemplo aqui meu, né? Eu não gosto de kefir. Kefir, gente, pesquisem aí depois, que é de K e fir, né? Kefir. É um tipo de uma coalhada que nós fazemos do leite e que é rico em probiótico. Faz muitíssimo bem para o nosso intestino. Eu tenho um intestino extremamente difícil. Então, fazer uso do kefir é excelente para mim. A primeira vez que eu experimentei o kefir foi quase que insuportável. E foi muito engraçado porque quando eu fui utilizar o kefir, a pessoa que me ensinou foi minha sobrinha. Ela que me disse, olha tia, seria importante você fazer uso do kefir. E ela foi explicando para mim
não o benefício do kefir, mas o benefício que eu teria nesta dificuldade com o meu intestino. E ela foi argumentando comigo e hoje, não sei, há uns 5 anos, eu faço uso do kefir de uma forma, gente, tão tranquila. Mas eu digo, no começo, fazer o uso do kefir para mim foi um dos desafios muito grandes. Eu não desisti justamente pela forma como ela conduziu e construiu esta argumentação comigo. Eu estou dando um exemplo de alguém que argumentou, usou essa capacidade de argumentação comigo. Agora, em relação às minhas filhas, né? A minha filha mais velha, ela tem um bebê, que é o Bento, né? E ela tá na maternidade a primeira vez. O Bento tem 4 meses. Então, muitas coisas a Carolina, ela faz e quer fazer da forma dela. E eu acho isso, uau, incrível. É a vez dela, é a maternidade dela, é a conexão dela. Quando ela fez 1, 2, 3, X, Y, Z situação e pelo repertório dela, ela não conseguiu, ela vem até mim e ela fala: mãe, como eu poderia fazer tal coisa? Dependendo da forma como eu falo, muitas vezes ela acaba dizendo para mim: não, mas olha, isso eu já fiz assim, e blá blá. E muitas vezes eu fui entendendo que dizer para ela aquilo que ela, no caso a Carolina, é uma pessoa extremamente desenvolvida nessa questão da argumentação. Então precisa fazer muito sentido. Para ela é importantíssimo que tenha um embasamento aquilo que é dito. Não é simplesmente dizer: filha, você poderia dar água para ele 1 vez por dia na colherinha. Ok, eu posso dizer isso, mas eu tenho que saber dizer isso porque ela construiu uma argumentação que precisa de informações consistentes para que ela de fato faça aquilo. Ou seja, eu estou trazendo alguns exemplos para que você possa, a partir daí, criar e buscar, tirar de dentro de você os teus exemplos, as tuas necessidades, as tuas informações, aquilo que você faz com o teu filho e que não está dando certo e você diz: não, mas eu já cansei de falar, eu falo e nada. O que eu quero te dizer é: se você continuar fazendo as mesmas coisas, você terá sempre os mesmos resultados. Então, eu já entendi que eu não posso falar sempre de uma forma sem um contexto para Ana Carolina. Então, se eu ficar falando dá água para ele, ela nunca vai dar. Eu preciso explicar e contextualizar a razão da água. Assim é você. Estou trazendo estes exemplos justamente para que você pense aí e a partir daí você possa chegar à conclusão de que você está protegendo o seu filho, você está dentro desta proteção se escondendo, pagando uma dívida, negando. O que está por trás dessa proteção? Se você não está dentro deste contexto, ok, não significa que você esteja, não significa também que todos que ouvirão este vídeo estejam. Porém, se você estiver, pense nisso. Pense nisso. Seu filho precisa de uma mãe que esteja conectada com a sua maternidade. De uma mãe que possa entender exatamente qual o caminho. E se ela não sabe, tá tudo certo. Mas que ela esteja num movimento de saber, de aprender, de construir. Porque se eu quero resultados novos, eu sempre precisarei de atitudes novas. Tá bom? Beijo e até o próximo conteúdo.